Quinta-feira, para começar, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, suspendeu nesta quinta-feira a sessão que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. O ex-presidente é acusado de suposta fake news e ataques ao sistema eleitoral durante uma reunião com embaixadores em julho de 2022. Na sessão de hoje, o ministro Benedito Gonçalves, ele leu o relatório que resume essa acusação do PDT e a corte ouviu os argumentos da defesa de Jair Bolsonaro. Já o Ministério Público Eleitoral, por meio do vice-procurador Paulo Gustavo Gonet, defendeu a inelegibilidade do ex-presidente por suposto abuso de poder político e dos meios de comunicação. Então, para a gente começar essa rodada de análises aqui em Os Pingos nos Is, vamos à capital federal, Brasília. Lá está o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Queria, claro, suas primeiras impressões sobre esse primeiro dia de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, a exposição do Ministério Público Eleitoral defendendo a inelegibilidade e também a defesa do ex-presidente, os argumentos que foram usados defendendo a absolvição. Queria escutá-lo. Bem-vindo. É o assunto do dia, viu? Todos querem exatamente saber onde é que isso vai dar. Muito boa noite, viu, Daniel? Boa noite a você, boa noite, Dantas, que está aqui comigo em Brasília, boa noite, Pavinato, e boa noite, Mota, e boa noite a você, que sempre nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, esta ação do Tribunal Superior Eleitoral é considerada uma ação, sim, com forte pé na política. Todos sabem aqui que os tribunais superiores, eles lidam com a política, uma política judiciária, mas nunca houve uma exposição tão grande e nunca as decisões foram tão explícitas a ponto de todos entenderem que se trata de uma disputa política. A apresentação ali do relator e dos advogados mostra claramente que a tendência aumenta em tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Olha, amigos do presidente Jair Bolsonaro, eu não conversei com ele, né? Mas amigos que conversaram com ele aí nos dias próximos dizem que ele está ciente de que vai perder a possibilidade de se candidatar, e isso, para um político, o ex-presidente Bolsonaro participou das últimas eleições aí, nas últimas décadas, em todas as eleições, vai ficar fora por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E ele diz que é revoltante, e realmente só se derrota um político, só se mata um político através do voto. E é por isso que muita gente acredita que toda essa confusão armada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro vai colocá-lo num patamar superior e até com a possibilidade de uma volta muito mais forte e a manutenção da ideia e da defesa que Bolsonaro faz de todos os pontos da política. Hoje o Partido Liberal se reuniu lá e emitiu uma nota, um vídeo que daqui a pouco nós vamos mostrar aqui, exatamente dizendo que em nenhum lugar do mundo um presidente é cassado no seu direito político por falar o que pensa. Isso é uma decisão inconstitucional, porque o direito de expressão, e foi o que ele fez ao criticar as urnas eletrônicas, ao criticar o modelo de eleição no Brasil, é o direito que ele tinha de falar. Agora, se um presidente da República, ele era presidente da República, não pode falar o que ele pensa, o que ele acha, né? Como vai ficar o pobre cidadão que é numa escala bem inferior quando se considera o poder? Juridicamente, há inclusive debates fortes e dúvidas sobre o uso daquele documento encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. É o que eles chamam minuta do golpe, que não tem nada a ver, não tem absolutamente nenhum sentido falar assim. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu lembro o seguinte: como é que se dá um golpe fora do país? Ele estava fora do país. Ele estava longe de todas as possibilidades aí que se fala em organização de golpe, de tudo isso. Esse processo no Tribunal Superior Eleitoral, Daniel, está aqui em Brasília sendo considerado uma reação e uma espécie de quarto turno, porque o terceiro também já foi disputado. E não é só, existem outros 16 processos contra o ex-presidente, ou seja, o normal seria
o presidente que perde, né, o candidato que perde, processar o que ganha. Aí está invertido, o que ganha é que está tentando tirar o direito político do que perde. Tá certo, daqui a pouco, inclusive, viu, Zé, a gente vai trazer também informações sobre essa tentativa de conectar os atos do dia 8 de janeiro nessa ação do Tribunal Superior Eleitoral. Antes disso, o primeiro giro com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro, lá está Roberto Mota. Mota, seja bem-vindo também, uma ótima noite a você. Queria suas primeiras impressões sobre esse dia de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento foi suspenso, será retomado na próxima terça-feira, mas queria escutá-lo sobre a exposição do advogado de Jair Bolsonaro e também os argumentos usados pelo Ministério Público Eleitoral. Bem-vindo, Mota. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa querida audiência. Eu assino 100% embaixo de tudo o que o Zé Maria acabou de dizer. Nesse momento, estão acontecendo em vários países do Ocidente duas discussões que são interrelacionadas. A primeira é sobre liberdade de expressão. O Zé falou muito bem sobre isso. A outra discussão é sobre o uso da máquina do Estado para atacar adversários políticos. Primeiro, liberdade de expressão. Até pouco tempo não existia nenhuma discussão sobre liberdade de expressão nos países do Ocidente. Liberdade de expressão era considerada uma coisa sagrada. Ela era e ainda é um direito fundamental, mas a partir de 2020, com o início da pandemia, algumas pessoas mudaram de opinião. Elas passaram a dizer que certos assuntos não podem ser nem mencionados. Certas opiniões não têm direito de existir. E todo mundo que tiver uma opinião dessas tem que ser cancelado, banido, calado, exilado, processado, até cassado e preso. Isso é uma novidade no Ocidente. Esse tipo de visão de que certos assuntos são absolutamente proibidos e se você tocar neles, você vai ser destruído, isso era uma forma de pensar só encontrada em regimes totalitários. Isso hoje faz parte da rotina do Ocidente. Existem assuntos cuja mera menção pode gerar repercussões graves contra você. E a liberdade de expressão? Essa é a primeira questão. A segunda questão é o uso da máquina do Estado para atacar, destruir e tirar do jogo político adversários. Meus amigos, isso está acontecendo nos Estados Unidos da América. Nós acabamos de ver, há 2 semanas atrás, o ex-presidente Donald Trump ser indiciado por ter na sua casa documentos confidenciais, a mesma coisa que já foi feita pelos democratas Hillary Clinton e Joe Biden, que não foram incomodados por causa disso. Pior ainda, o filho de Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, acaba de pagar uma multa por evasão fiscal, ou seja, ele deixou de pagar imposto. Ele não foi preso nem processado, ele pagou uma multa e se livrou do problema. E mais, ele tinha em seu poder uma arma de fogo numa época em que ele era reconhecidamente usuário de drogas, o que é proibido pela lei americana. Ele não foi preso nem processado. Ele fez um acordo cujos termos são confidenciais. E assim caminha o Ocidente. Girando com os nossos comentaristas, Tiago Pavinato aqui em São Paulo. Pavi, seja muito bem-vindo também, uma ótima noite a você. O Pavinato está acompanhando desde cedo tudo que é relacionado ao julgamento no TSE, participou de vários programas, apresentou o Linha de Frente, mas antes participou inclusive do Morning Show aqui da Jovem Pan. Pavi, o advogado de Jair Bolsonaro no julgamento de hoje chegou a reconhecer, se referindo àquela reunião com embaixadores, o tom inadequado do então presidente quando ele se referiu ao sistema eleitoral naquela reunião. Tecnicamente, os argumentos usados pela defesa de Jair Bolsonaro
Foram argumentos consistentes, bem trabalhados. É possível pensar numa reversão daquela possibilidade já aventada e aquela perspectiva apontada por muitos, leia-se, a inelegibilidade? Caniato, boa noite, Mota, Dantas, Trindade, nossa audiência querida e nossa audiência que me odeia também, todos que estão aqui é o que importa. Vamos lá, a análise desse primeiro dia do julgamento de Bolsonaro, que está previsto para ser feito em 3 etapas. A etapa hoje encerrada, nós ouvimos o relato dos fatos pelo ministro relator Benedito Gonçalves. Na sequência, o advogado do PDT, ouviu-se também, aliás, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, e também o advogado de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esta foi a etapa de hoje. E antes de entrar só nesta etapa, para fazer um resumo dela bastante didático, para que quem nos acompanha possa compreender o que foi debatido, porque em especial o advogado do PDT, que promoveu esta ação de investigação contra o Jair Bolsonaro, ele usava palavras tão difíceis que eu achava que eu estava vendo uma sessão judiciária dos anos 60. Ele parecia o professor Astromar de Roque Santeiro, citando palavras lá do fundo do vernáculo do vocábulo e mais confundindo do que esclarecendo. Existem pontos interessantes, tanto no relatório quanto na linha do vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet, quanto do advogado do PDT, quanto do advogado de defesa do Bolsonaro. Esse é o discurso juridicamente mais interessante. Hoje o mundo, né, tá parado assistindo a descoberta dos destroços de um submarino que sumiu, reapareceu em destroços e não houve sobreviventes. E todo mundo fica bastante curioso para saber o que aconteceu com o submarino, o que aconteceu com aquelas vidas. As pessoas estavam dormindo, elas estavam acordadas, foi uma explosão, o que é que aconteceu? Mas são algumas vidas importantes, mas algumas vidas se perderam, algumas vidas se encerraram com este episódio. O que nós estamos vendo no Brasil é a submersão do direito. Isso é muito grave. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu lembro que logo na aula inaugural, que foi proferida por 3 professores, o Nelson Manrich, o professor Antônio Junqueira de Azevedo e o professor Miguel Reale, pai. Nesta minha aula inaugural, lá no começo dos anos 2000, o professor Antônio Junqueira de Azevedo, ele traz um ponto importante. Qual é o bem mais importante para a pessoa? Os médicos dirão que é a vida, eu discordo. Para mim, o bem mais importante é a liberdade, porque uma vida sem liberdade é melhor não tê-la. Portanto, quando nós vemos submergir o direito, nós vemos o bem mais valioso da vida de todas as pessoas de um país em risco, que é a liberdade, porque sem direito não há liberdade. É o direito que garante a liberdade, porque é o direito que protege as ações livres de uma pessoa no Estado Democrático de Direito. Uma pessoa capaz sabe até onde ela pode agir, o que ela pode fazer, como ela pode se expressar, para que ela não responda pelas condenações da lei. Logo, assistir à submersão do direito brasileiro é muito mais triste para mim do que assistir à submersão de um submarino e o fim da vida de algumas pessoas. Isso é triste por si só, não vou negar, ninguém pode negar, mas ver a liberdade de todo um povo de 215 milhões de pessoas ser ceifada através de uma decisão que vai ser tomada por ministros, alguns notáveis, outros notórios, outros nem tanto, mas ministros de uma corte superior que vão dar a palavra final, e como dizia o professor Miguel Reale, pai, o STF, que vai julgar o recurso eventual de um resultado desta ação do TSE, ele é aquele que tem a prerrogativa de errar por último. O relatório do Benedito Gonçalves, que foi aquele que condenou Deltan Dallagnol e cassou o seu mandato, reconhecendo uma inelegibilidade que não existe na lei, está relatoriando este caso.
E o ministro Benedito Gonçalves, ao fazer a relatoria, ele citou um dado que para mim é muito interessante e eu só quero ficar neste dado da parte do relator. O ex-presidente gastou algo entre torno de 12 e 13 mil reais para esta reunião. Ora, senhores, que dado irrelevante, ainda mais quando o atual presidente, para uma reunião tão inútil quanto a reunião com os embaixadores, tão aviltante com o povo brasileiro que passa fome, porque há que se lembrar 428 mil famílias, ou seja, milhões de brasileiros passam fome porque não estão sendo atendidos a contento pelo Bolsa Família. Então, ao passo que Bolsonaro gastou 12 mil reais por uma reunião infame, Lula gastou 324 mil reais para uma reunião infame com o infame conselhão em que ninguém fala, mas só aplaude o presidente. Saindo de lá, eu vou ao Paulo Gonet, que é o vice-procurador-geral eleitoral e que é coautor do curso de Direito Constitucional com o ministro Gilmar Mendes. E eu digo este detalhe porque foi o voto do ministro Gilmar Mendes que encerrou o debate em 2017 da cassação de Michel Temer, da chapa Dilma Temer, dizendo naquele acórdão que não se pode trazer aos autos fatos outros e provas vinculadas a esses fatos outros que não são aqueles que estão nos fatos elencados no pedido da inicial. E a inicial do PDT foi feita em 2022. Ora, a não ser que a mãe de Ná tenha escrito esta inicial, a não ser que ela tenha sido psicografada, a não ser que o advogado do PDT tenha poderes mediúnicos, pitonísticos, ele não poderia saber o que aconteceria no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023 e muito menos falar de uma minuta de golpe. Mas parece que o Paulo Gonet se esqueceu do fundamento que foi trazido, apresentado e utilizado como ponto máximo para a não cassação de Michel Temer, que é o artigo 492 do Código de Processo Civil. Paulo Gonet, ele fez ainda algumas previsões que confundem mais do que esclarecem. Ele falou que houve desvio de finalidade nesta reunião. Claro, eu concordo com Paulo Gonet, houve desvio de finalidade. Eu não tenho a menor dúvida que não teve finalidade aquela reunião. Mas daí pular para a inelegibilidade é demais. Eu também concordo com o Paulo Gonet que a liberdade de expressão, ela pode desembocar em crimes, é claro. Sem liberdade nós não poderíamos fazer crime, tanto que o crime é matar alguém, por exemplo, pena de tanto a tanto. O Código Penal diz não matar alguém. Não, nós somos livres. E se nós matamos, nós respondemos às penas. Ele usa esses dois argumentos de maneira que leva a uma certa confusão e eu explico quais são. O desvio de finalidade, ele pode ser encarado como crime, sim, mas um crime de responsabilidade, não um crime eleitoral. E um crime de responsabilidade tem que ser julgado pelo Congresso. Logo, se houve desvio de finalidade, o presidente Jair Bolsonaro ele tem que responder por esse desvio de finalidade como crime de responsabilidade, ou seja, ele deveria ter sido empichado. Uma vez que não foi empichado, ele não pode responder a essa modalidade como crime eleitoral ou como ilícito eleitoral que leva à inelegibilidade. E o segundo ponto, é claro que se você cometer um crime no gozo da liberdade, você tem que responder por esse crime, mas este crime é na esfera criminal e não na esfera eleitoral. E depois nós vemos ainda a insistência do advogado do PDT com os fatos novos, dizendo que a minuta do golpe, ela serve sim, porque ela não vai no cerne na questão, mas é o creme de toda essa... Ele usou palavras tão difíceis que mais me confundiam do que esclareciam. Aliás, o português dele, apesar de rebuscado, péssimo em fazer sentido. E, no final das contas, ele queria dizer que uma coisa que não está nem julgada deveria entrar no processo eleitoral, o que não pode, ou seja, ele já vai ser condenado por um processo que ele nem responde por ele. Então foi um absurdo total. E só para encerrar, o advogado de Bolsonaro fez uma defesa muito sólida, disse que se foi antes da campanha ele deve responder com uma multa e não com a perda dos direitos políticos, e trouxe a questão do artigo 22, que eu acho que numa rodada a gente vai falar mais dele, mas não se enquadra na hipótese de inelegibilidade. É isso.